eu preciso esclarecer, tá? Para que não atrapalhe a obra aí, eh, e que não fique nenhuma dúvida, que eu vejo que tem alguns líderes espirituais aí que estão interpretando de forma distorcida da, da real intenção com que eu quis eh, confessar publicamente, tá? Os 4 pecados mais graves em que eu tive como batalha espiritual, tá? Há um tempo atrás. Eh, e quando eu falo em batalha espiritual, eu tô falando em tentação, tá? Ou seja, pela graça de Deus, tá? Foram batalhas que foram vencidas, tá? Eu combati o bom combate, né? E, e acabei sendo aprovado por Deus, tá? Me sinto nesse momento em estado de graça, é, mas o que que eu vejo aí, tá? Alguns líderes estão batendo na mesma tecla, tá? Principalmente na questão da pornografia, como se eu tivesse ãh, exaltando o pecado, e na verdade a intenção foi exaltar a luta contra o pecado, tá? E aqui eu quero colocar o meu raciocínio em relação a isso. Por que que eu digo que a luta é contra o pecado e não contra o pecador? Por que que Jesus sempre ficava do lado do pecador? Ainda que ele dissesse, como disse para aquela adúltera no final, vá e não peques mais. Veja bem, porque o momento em que o pecador está precisando de ajuda, tá? Seja em oração, seja um apoio psicológico, na luta contra o pecado. E tu começa a atacar o pecador, ou seja, tu passa automaticamente para o lado do pecado, para o lado do mal. Percebendo isso ou não. Pensa um pouquinho nesse sentido, tá? Então é isso que eu tenho visto ainda. Tem ainda pessoas que estão insistindo, tá? Como se eu tivesse postado aquilo e que não fosse uma coisa grave aos olhos de Deus. É gravíssimo, mas Deus sabe da minha luta em que estava travando ali, que é contra o inimigo, contra o pecado. E o porquê que eu estava naquela situação. Ou tu acha que foi por acaso que José foi jogado no poço? Foi por acaso que José foi jogado na prisão? Foi por acaso que Daniel foi jogado na cova? Foi por acaso que Jesus foi parar na cruz? Entende? Deus sabe a situação que muitas vezes o inimigo te coloca, tá? O próprio Davi, por que que quando Davi foi parar no meio dos inimigos dele, tá? E ali ele teve que mentir, se fazer de louco para não morrer. Por que que será que mesmo assim Deus ficou do lado dele? Porque Deus sabia que era injusto ele estar passando por aquilo ali naquele momento, já que ele estava, aquilo ali era fruto de uma perseguição injusta de Saul, aquele mesmo que ele tinha nunca desejou mal e até ajudou, né? Mas que por inveja queria matar ele. E ele teve que fugir por um tempo até ah, chegar a hora dele poder assumir o trono, tá? Aquilo que era por direito dele, já que quem tinha derrubado o gigante era ele, né? Então já estava nos planos de Deus isso. Entende, gente? Por que que eu falo que a palavra deve ser interpretada de uma forma criteriosa, tá? E não é ah, tirar da minha cabeça ou cada um querer fazer o que quer. Não. Mas é todo aquele, é, cada um de nós que busque sempre esse discernimento do Espírito Santo, tá? Quem é espiritual e sabe do que eu estou falando. O próprio Espírito vai te incomodar quando não é da vontade dele, tá? Assim como tu vai sentir aquele alívio quando tu renunciar, né? Isso que não é da vontade e tu estiver fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Aquela sensação de recompensa,
que é de dentro para fora, tá? Que fique bem claro, então, hoje eu estou em estado de graça, tá? E eu nunca preguei em favor do pecado, tá? Essa santidade é um processo de busca constante, diariamente, o tempo todo, vigiando e orando, tá? E uma outra dúvida que eu sei que é mal interpretada aí, tá? Outro dia eu vi um sacerdote dizer que a pessoa tem que tirar meia hora, pelo menos, para orar. Aí eu vou falar por mim, tá? Eu teria que tirar meia hora para descansar da oração. Porque o que é o conceito de oração, tá? É tu tá buscando a Deus, conversando com Deus de coração e mente, tá? E isso eu faço quase que o tempo todo, em qualquer lugar, tá? Amém, gente?